paz seja convosco. Estamos aqui para mais um vídeo e desta vez para mais uma reflexão do dia. Quero jogar aí na tela para vocês Gênesis 45 a partir do verso 4. Olha o que está escrito. E disse José aos seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. José está se revelando para os seus irmãos. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá. Porque, para a conservação da vida, José está revelando o propósito do porquê foi levado para o Egito. Para a conservação da vida, Deus me enviou diante da vossa face. Ele está dizendo que foi Deus quem o enviou para o Egito. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Pelo que Deus me enviou diante da vossa face. Aí ele vai revelar o propósito porque Deus vai enviar ele para o Egito: para conservar a vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós quem me enviastes para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. Queridos irmãos, a vida ela é feita de adversidades. A vida ela é feita de lutas. A vida ela é feita de batalhas, de guerras. E como servos do Deus Altíssimo, nós precisamos estar antenados ao propósito de Deus na nossa vida. Nós precisamos entender que não estamos na terra a passeio. Nós precisamos entender que há um propósito na nossa existência. E que tudo que acontece na nossa vida, seja de bom ou seja de ruim, há um propósito determinado por Deus. Eu não estou falando aqui de predestinação. Eu estou falando de processos que Deus nos coloca para nos lapidar. Eu estou falando de processos que Deus nos coloca para nos burilar, para nos preparar para o propósito dele. Nós estamos lendo a história de José. É o momento que José está se revelando para os seus irmãos. Os irmãos mandaram um escravo para o Egito. Só que agora quem se apresenta diante deles é o imponente governador do Egito. Os irmãos de José não faziam ideia de que aquele menino sonhador que foi para o Egito como escravo agora se tornara o imponente governador do Egito. E o mais interessante e tremendo nessa história é que José compreendeu o propósito de ter ido para o Egito. José entendeu todos os processos que aconteceram na sua vida. Isso é muito importante a gente compreender aqui dentro do texto. Deixa eu te falar algo. O menino mimado de Jacó, o Josézinho do Egito, o sonhador que revelava os seus sonhos na frente dos seus irmãos, esse menino jamais poderia governar o Egito. Por quê? Porque era imaturo, porque era mimado, cercado, protegido por Jacó. A Bíblia diz que Jacó dá para José uma túnica de 7 cores, como símbolo de preferência. Então o que Deus vai fazer? Deus, é José quem está dizendo, foi Deus, não foram vocês quem me mandaram para o Egito. Ele está dizendo, foi Deus quem me mandou para o Egito, a fim de preservar a semente de Abraão, Isaque e Jacó. Ele está dizendo, Deus me mandou para o Egito para livrar o seu povo. A ideia de hoje eu estar no Egito não foi ideia de vocês, fazia parte de um propósito maior, fazia parte de um propósito de Deus. Então o que Deus vai ter que fazer com esse José? Antes de Deus levantar um homem, presta atenção nisso, Deus vai quebrar as suas bases de conforto. Antes de Deus levantar um homem, Deus vai tirar ele dessa zona de conforto, deste ambiente de proteção humana. Para quê? Para ele amadurecer, para ele crescer, para ele estreitar relacionamento com o Eterno. Deus vai fazer tudo isso com a finalidade de fazer o menino crescer. Então,
propositalmente, os irmãos de José vão vender José para o Egito, porque José era um menino sonhador que contou 2 sonhos. O primeiro, o sol e a lua e 11 estrelas dos céus se curvavam diante dele. Quando José conta isso para o seu pai, sua mãe, seus irmãos, Jacó entendeu que Deus levantaria José sobre a sua casa. Os irmãos não aceitavam isso. Outro sonho, que ele estava no campo com os irmãos e os molhos, os feixes dos irmãos se curvavam diante do molho de José, né? Eles flutuavam e curvavam diante do molho de José. Isso significa que Deus exaltaria José sobre a sua casa. Isso significa que Deus exaltaria José sobre os seus irmãos. Só que os seus irmãos não suportaram a ideia de saber que o quase caçula, só perdendo para Benjamim, seria o líder dos 10 mais velhos, porque tinha um mais novo ainda que José, que era Benjamim, ainda era um bebê, ainda era uma criancinha de colo. Então José, dos irmãos ali, era o mais caçulinha, tirando o Benjamim. Os irmãos não suportaram a ideia de saber que o Josézinho, mimadinho pelo papai, que não sabia o que era o cabo de uma enxada, porque enquanto seus irmãos iam trabalhar, ele estava dentro de casa sendo mimado por papai. Eles não suportariam a ideia de saber que esse José ia governar sobre eles. Os sonhos de José agrediam profundamente os irmãos de José. Presta atenção nisso. Só que os sonhos de José não eram simplesmente sonhos, eram promessas, fazia parte de um propósito. Então Deus vai fazer José sonhar, Deus vai dar os sonhos para José imaturamente vai contar isso com alegria, euforia e ênfase para os seus irmãos. Isso vai propiciar no coração dos irmãos uma inveja, que vai culminar em José ser jogado dentro de um buraco, de uma caverna, de uma cisterna, né? Um buraco. E depois os irmãos planejam matá-lo, mas como não queriam carregar o peso do sangue sobre as costas, tiram José do buraco, você conhece a história, e jogam José, vendem José como escravos para o Egito. O que os irmãos de José não sabiam é que quando Deus quer cumprir uma promessa, se for preciso mexer na economia mundial, Deus vai mexer na economia mundial para cumprir a promessa na vida de José. Enquanto os irmãos de José pensaram, governar aqui sobre nós, jamais. Vamos unir esse sonhador do meio de nós, vamos vendê-lo como escravo para o Egito e vamos falar para papai que ele morreu. E foi assim que fizeram. Só que o que eles não sabiam é que tudo isso fazia parte de um propósito de Deus. Deus, para cumprir o que ele tinha que cumprir, ele precisava afastar José da zona de conforto. Ele precisava tirar José da proteção de seu pai, para que sozinho José crescesse, José amadurecesse. E foi isso que aconteceu. E o mais grandioso é que no final da história, tudo fez sentido para José. Eu imagino quando José percebeu que os seus irmãos, porque uma fome assolou a terra, eles foram para o Egito comprar alimentos. José, sentado no trono de governador, quando ele olha os irmãos, ele reconhece os irmãos, mas os irmãos não o reconheceram. Então, naquele momento que ele viu os irmãos virem para ele, deixa eu conjecturar, eu imagino José lembrando do sonho, o sol e a lua se curvando diante dele, os feixes dos irmãos se curvando diante dele, e aí José vê e entende que Deus cumpriu a sua promessa. Hoje, os meus irmãos que me maltrataram, hoje, os meus irmãos que me venderam para o Egito, estão vindo até mim, porque eles precisam de alimento, e o que eles precisam, Deus colocou sobre a minha responsabilidade. José aqui poderia ficar vaidoso, José aqui poderia nutrir um sentimento de vingança, José aqui poderia nutrir um sentimento de revanche. Agora eu vou às forcas, agora eu vou ter minha revanche contra esses camaradas que tão mal fizeram a mim. Mas não foi isso que José fez. José compreendeu o propósito de Deus. José entendeu que o propósito era muito maior do que ele. José entendeu, agora tudo está fazendo sentido. Agora eu compreendo absolutamente tudo. Deus já sabia que uma fome iria assolar a terra. E para que a semente de Abraão, de Isaac e de Jacó não fossem dizimados, Deus precisou
precisou colocar um representante deles dentro do Egito, e este foi eu. Quando a gente entende que o propósito é muito maior do que nós, quando a gente entende que o propósito é muito maior do que a nossa existência, quando a gente entende que o propósito é muito maior do que o nosso ego pessoal, a gente está preparado para viver o sobrenatural da parte de Deus. Eu sempre digo quando prego que quando Deus levanta um homem, Deus não está preocupado em inflar o ego deste homem. Deus está preocupado em uma geração que será alcançada por intermédio da instrumentalidade deste homem. Deixa eu aplicar isso aqui que eu estou falando para você. Deus disse que vai te levantar, Ele vai te levantar. Deus disse que ia fazer algo na sua vida, Ele vai fazer. Mas Ele só vai fazer quando você compreender o propósito e entender que o segredo não é você, mas quem está sob você. O segredo sempre foi Ele. O propósito será sempre maior do que nós. Nós só somos uma pequena peça dentro deste propósito. Então talvez você esteja me ouvindo agora e esteja dizendo: Senhor, eu não aguento as adversidades. Senhor, eu não aguento porque a perseguição se instaurou contra a minha vida. Senhor, eu não aguento porque estou passando por todo esse processo e por toda essa luta. Deus está dizendo: tudo faz parte de um propósito. Deus, Ele não nos deve satisfação. Por isso a gente não tem que perguntar para Deus por quê. Nós temos que tentar entender qual é o propósito de Deus dentro desse processo. Então, queridão, deixa eu te liberar essa palavra. Você precisa estar antenado no propósito. O propósito é maior do que você. O propósito é maior do que o teu ego. O propósito é maior do que qualquer coisa. Quando Deus levanta um homem, Deus não levanta para inflar o ego deste homem. Deus levanta para cumprir um propósito. E pode ter certeza que o alvo nunca foi você, mas uma geração que Deus vai levantar através de você. Você foi levantado para servir ao Eterno. Você foi levantado para ser um instrumento para abençoar vidas, para ser como uma árvore frondosa, em que as aves dos céus virão se aninhar debaixo dela. Uma árvore frutífera que irá alimentar muitas pessoas. Este é o propósito. E José vai revelar o propósito final. Não foram vocês quem me mandaram para o Egito. Foi Deus, a fim de livrar a semente de Abraão, de Isaque e de Jacó. A mesma coisa acontece com Esther, lá no reino de Susã. Quando Mardoqueu diz: quem sabe não foi para isso que Deus te levantou, para dar livramento a um povo. Deus não levanta ninguém por levantar. Deus não queima cartucho. Tudo tem um propósito. E enquanto a gente não entende esse propósito, não estamos prontos para viver o sobrenatural de Deus na nossa vida. Essa é a reflexão. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, é 0800, é de graça. Deixa o seu like. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e ativa o sino para receber as notificações todas as vezes que eu subir um novo vídeo aqui no canal. Tá bom, pessoal? Deus abençoe você, sua casa e sua família. Até o próximo vídeo.